Olá pessoal, sejam bem-vindos à Licita News Online. Vamos dar prosseguimento ao nosso curso avançado de licitação e contratação pública em sua aula de número 18, versão online, microempresas e empresas de pequeno porte. Vamos falar dos benefícios que são concedidos às microempresas e empresas de pequeno porte, o qual vou fazer algumas considerações. Informo a vocês que aqui é uma base, né, para microempresa. Eu vou destacar na legislação o que mais vocês utilizam, né, no que diz respeito à licitação e contratação pública. Segundo semestre, né, de 2017, a Licita News Online vai lançar o curso exclusivo para microempresa EPP, onde nós vamos de forma meritória analisar todos os direitos que a microempresa EPP tem e o que diz a lei em suas entrelinhas, somados a algumas técnicas, algumas táticas, né, alguns gatilhos para o microempresário empreendedor de pequeno porte se sobressair nas licitações e contratações públicas em todos os benefícios concedidos, sejam de favorecimento, seja de poder regularizar a sua documentação, seja na situação de produtos fabricados no Brasil, enfim, aí seria um curso exclusivo. Agora nós vamos à prática, o que vocês mais utilizam em licitação e contratação pública. Então vamos lá? Primeiro, vamos iniciar falando do desenvolvimento da norma, ou seja, o benefício à microempresa e empresa de pequeno porte, ele nasce do advento da Lei Complementar número 123/2006. Essa lei foi atualizada pela Lei Complementar 147/2014. Então ali eu tinha toda a previsão legal dos benefícios que nós vamos falar a seguir. A Lei 123/2006, ela foi regulamentada pelo Decreto Federal número 6.204/2007. Esse decreto federal, ele também foi atualizado algumas vezes, né, e teve sua vigência até o nascimento do Decreto Federal 8.358/2015, que revoga o decreto anterior. Isso acontece pela atualização realizada pela Lei Complementar número 155/2016. Então, seus benefícios estão garantidos por uma lei complementar, a Lei 123/2006, devidamente atualizada pelas leis complementares 147/2014 e 155/2016, com previsão de regulamentação no decreto 8.358/2015, ok? Essa é a norma que protege o microempresário e o empresário de pequeno porte. Do tratamento diferenciado, decreto 8.358/2015, artigo 1º, nas contratações públicas de bens, serviços e obras, deverá ser concedido tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte, agricultor familiar, produtor rural, pessoa física, microempreendedor individual, MEI e sociedades cooperativas de consumo, nos termos deste decreto, com o objetivo de, inciso 1, promover o desenvolvimento econômico e social no âmbito local e regional. Inciso 2, ampliar a eficiência das políticas públicas e incentivar a inovação tecnológica. São 3 pontos que esse decreto deixa claro para favorecer os microempresários e as empresas de pequeno porte, e ainda inclui o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e o microempreendedor individual, e ainda as sociedades cooperativas de consumo, não de prestação de serviço, sociedade cooperativa de consumo. Seguindo, limites de faturamento, temos que deixar isso muito claro para falar de microempresa EPP. Uma microempresa, vamos primeiro nela, ela só pode faturar 360 mil ao ano. A partir do momento que ela ultrapassa esse valor, ela já não é mais uma microempresa. Uma empresa de pequeno porte está limitada a 3.600.000 ao ano. A partir do momento que ela passa desse limite, ela já não é mais uma EPP. E o MEI, microempresário individual, não pode passar de 60 mil ao ano. Agora eu quero fazer uma explicação que muitos erram. Não é que eu vou ficar durante um exercício todo. Por isso que eu coloquei uma régua de tempo. Eu me enquadrei, janeiro eu faturei, vamos supor, 50 mil. Fevereiro eu faturei 100, então 100 mais 50 já tenho 150 mil. Março eu faturei 200 mil. 200 mais 150, 350. Quando chegou em abril, eu faturei 100 mil. O que acontece? Eu tenho 450 mil de faturamento. Automaticamente eu faço um upgrade agora para EPP. Eu tenho que comunicar à Receita Federal e à Junta Comercial que eu agora me enquadro como EPP.
e continuo faturando. Vamos imaginar que em agosto eu ultrapassei os 3,6 milhões ao ano, ou seja, faturei 4 milhões e 400 mil. Em agosto eu já tenho que comunicar o meu desenquadramento. Eu não vou comunicar isso de ano a ano, mas há 30 dias após eu estourar isso. Eu não consigo visualizar um MEI em licitação, gente, me desculpa. Por quê? O MEI está limitado a 60 mil por ano ou 5 mil por mês. Muito difícil ver uma licitação nesse valor que atenda um MEI, tá? A não ser que a licitação seja muito pequena, né? De faturamento de 5 mil por mês, onde ele vai lá e ganhe. Tá? Mas no dia a dia eu não tenho visto MEIs em processo de licitação. Até porque, querendo ou não, ela continua sendo burocrática para o MEI. Tá? Mas nada impede que ele participe de licitações de até 60 mil de faturamento ao ano e se limite a faturar 5 mil reais por mês. O MEI faz o upgrade para microempresa e depois para empresa de pequeno porte. Ok? Da regularidade fiscal. Artigo 4º. A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de contratação e não como condição para participação na licitação. Então, na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal, quando da comprovação que se trata o CAPT, será assegurado prazo de 5 dias úteis, prorrogáveis por igual período, para regularização da documentação e realização do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. Então, eu quero focar aqui numa situação. A lei, ela diz que a regularidade fiscal somente será exigida para fins de contrato. Na prática, não é assim. Na prática, as microempresas, empresas de pequeno porte, entregam sua documentação no dia do certame, mesmo que vencida. É concedido a ela um prazo de regularizar. Por que se faz isso? Vou explicar. Imagina eu fazer uma licitação, ter um licitante que ganhou e ele não tem nem documento, nem mesmo vencido. Ele não vai conseguir regularizar em 5 mais 5 dias. Então, hoje, os editais eles dizem o seguinte, que o licitante, na condição de ME e EPP, ele poderá apresentar sua documentação, mesmo que com restrições, sendo automaticamente concedido a ele o prazo para regularizar. Isso é a prática, tá? Mas tem microempresa e EPP que já clama por só apresentar isso lá no momento da contratação. Então imagina, eu tenho um processo que é para ser célere. Eu abro ele, não tem documento fiscal nenhum da empresa. Agora vamos travar aqui. Não é documentos, é só regularidade fiscal. Atestado de capacidade técnica, né? Documentos complementares, inscrições em registro. Tudo isso tem que ser apresentado. Só a parte fiscal que eu posso apresentar posteriormente, desde que eu regularize. Se eu não regularizar, eu vou ser inabilitado. Então, na prática, as microempresas e empresas de pequeno porte, quando participam da licitação, têm o prazo de 5 dias úteis prorrogável pelo mesmo período, ou seja, 10 dias úteis, para regularizar a sua situação perante ao fisco estadual, municipal e federal. E apresentar suas certidões positivas com efeito negativo ou simplesmente quitada, que seriam certidões negativas. Esse é o primeiro benefício. Na habilitação e licitações para fornecimento de bens para pronta entrega ou para alocação de materiais, não será exigida da microempresa ou da empresa de pequeno porte a apresentação de balanço patrimonial do último exercício social. Vamos lá. Aqui eu tenho duas situações, uma desconfortável e uma que pode se tornar confortável. Primeiro, na habilitação de licitações para fornecimento de bens para pronta entrega, eu entendo que é bens de compra ordinária. Comprou, 30 dias entregou. Ou locação de materiais. Materiais não quer dizer equipamentos, máquinas, materiais, né? Não será exigido o balanço. Só que aí eu tenho uma contradição, que a lei comercial diz que a microempresa e empresa de pequeno porte é desobrigada de fechar balanço, mas não diz que ela é isenta. Qual o meu conselho como consultor? Microempresa, empresa de pequeno porte, fechem seus balanços, apresentem seus balanços. Muitos editais vão pedir balanço. E se você não apresentar, você vai ser inabilitado. Para você contestar, você vai ter que impugnar. Então qual é o caminho mais simples? Fechem o seu balanço. Não custa nada pedir ao contador para fechar o balanço de vocês. Seja lucro real, seja lucro presumido. Ok?
Artigo 5º. Nas licitações será assegurada como critério de desempate preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte. Entende-se haver empate quando as ofertas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% superiores ao menor preço, ressalvado o disposto no parágrafo 2º. Então vamos lá. Nessas situações de carta convite, tomada de preço e concorrência, se eu tenho preço como uma empresa comum de 200 mil e uma microempresa está no valor de 220 mil ou uma EPP, ela está a 10% do meu valor. Estamos empatados. Não quer dizer que a microempresa EPP vai ganhar com 220 mil. Ela vai ter a opção de cobrir o meu preço. Então ela vai fazer R$ 199.999,99. Ela ganha a licitação. Esse é o critério de desempate. Na modalidade de pregão, isso muda, porque entende-se haver empate quando as ofertas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% superiores ao menor preço. Anteriormente, parágrafo 1º, eu expliquei para vocês que carta convite tomada de preço e concorrência, se a microempresa e EPP estiverem até 10% do valor, ou seja, R$200 mil, 10%, 220 mil, ela está empatada. Ela dá uma oferta de 1 centavo e ganha a licitação. Ela reduz de 220 para 199.999,99. Ela ganha a licitação. No pregão, esse percentual é só de 5%. Então, ela tem que estar até R$210 mil. Ela estando dentro dos 210 mil reais, ela dá um lance de 1 centavo, R$1, e ela ganha a licitação. Vejam, já são dois favorecimentos. O primeiro, a microempresa EPP pode ir para uma licitação com problemas na sua documentação fiscal. Tributos estaduais, tributos municipais, tributos federais. Ela tem um prazo de 5 dias úteis, prorrogáveis mais 5 dias úteis para poder resolver o seu problema e apresentar certidões positivas com efeito negativa ou certidão negativa. E o percentual de empate, 10% para carta convite tomada de preço concorrência e 5% para pregão presencial e pregão eletrônico. Artigo 5º, parágrafo 6º. No caso de pregão em especial, após o encerramento dos lances, a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 minutos por item em situação de empate sob pena de preclusão. Então, atenção, microempresa, você só tem 5 minutos para decidir se cobre ou não cobre o preço, seja no pregão presencial, seja no pregão eletrônico. Esse prazo é de 5 minutos. Finalizados 5 minutos, o pregoeiro encerra o seu direito de desempate e ganha-se a proposta que está em primeiro lugar. Continuando, artigo 6º. Os órgãos e as entidades contratantes deverão realizar processo licitatório destinado exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte nos itens ou lotes de licitação cujo valor seja de até R$80 mil. Então, os órgãos e entidades, a administração pública, elas vão fazer processo de licitação exclusivo para vocês, onde só microempresas e empresas de pequeno porte vão participar, limitado esses lotes a R$80 mil. Então você tem ali um limite de R$80 mil para poder trabalhar, ok? Essas licitações são exclusivas para vocês. Outras empresas de médio, grande porte, não podem participar. Terceiro benefício, ter direito a licitações exclusivas para participar. Artigo 8º. Nas licitações para aquisições de bens de natureza divisível e desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo do objeto, os órgãos e as entidades contratantes deverão reservar cota de até 25% do objeto para contratações de microempresas e empresas de pequeno porte. Vamos dar um exemplo para ficar bem claro? Eu quero comprar 1.000 cadeiras. Dessas 1.000 cadeiras eu vou pegar 25%, 250 unidades, e reservar essa cota só para microempresa e empresa de pequeno porte. E as outras 750 que compõem as 1.000 unidades, eu vou intitular ela como cota principal, vão ser licitadas normalmente. Então eu tenho uma cota de 250 só para microempresa e empresa de pequeno porte, só elas vão participar, e tenho a cota principal aberta a todos. Ok? Continuando, artigo 8º, parágrafo 1º. O disposto nesse artigo não impede a contratação das microempresas ou das empresas de pequeno porte na totalidade do objeto. Tendo cota reservada, ela pode participar da cota comum, sem problema algum.
Parágrafo 3º, se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação das cotas deverá ocorrer pelo menor preço. Então imagine que eu, microempresa, coto uma cadeira a R$1.000 na minha cota reservada. Aí eu vou disputar aquela maior quantidade. Lá eu ganho 800. Eu vou ter que equilibrar os preços, ou seja, igualar. Aquele de 1.000 agora vira 800, porque é o mesmo processo licitatório e não vão ter preços diferentes. Então cumpre-se o menor preço, ok? Não se aplica, agora olha lá, não se aplica o benefício disposto nesse artigo quando os itens ou os lotes de licitação possuem valor estimado até R$80.000, tendo em vista a aplicação da licitação exclusiva prevista lá no artigo 6º, ok? Então não existe uma cota reservada quando eu tenho licitação exclusiva de compra de R$80.000. Seriam compras de grande vulto, essas cotas de reserva. Parágrafo 4º. Nas licitações do sistema de registro de preço, que tem o sistema de registro de preço como objeto ou por entregas parceladas, o instrumento convocatório deverá prever a prioridade de aquisição dos produtos das cotas reservadas, ressalvados os casos em que a cota reservada for inadequada para atender as quantidades ou condições do pedido justificadas. Então eu tenho aqui 1.000 cadeiras. A microempresa ganha 250, a empresa de grande porte ganha 750. O primeiro pedido vai para a microempresa, mas o meu órgão quer 500 cadeiras. Então, aí justifica que a quantidade a microempresa não atende. Eu passo a comprar da empresa que ganhou normalmente a cota comum. Não se aplica o benefício disposto nesse artigo quando os itens ou lotes de licitação possuem valor estimado até R$80.000, tendo em vista a aplicação de licitação exclusiva prevista no artigo 6º. Então, tem as ressalvas. Licitações de até R$80.000 são exclusivas. Aqui nós estamos falando de licitações de grande porte, grande vulto, onde se reserva uma cota para as microempresas e empresas de pequeno porte. Artigo 10. Não se aplica o disposto no artigo 6º ao artigo 8º quando, vamos lá, não houver o mínimo de 3 fornecedores competitivos enquadrados como microempresa ou empresa de pequeno porte, sediadas local ou regionalmente, capaz de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório. Eu não posso fazer licitações exclusivas se eu não tenho pelo menos 3 empresas como microempresa e EPP. Eu não posso reservar uma cota se eu não tenho pelo menos 3 microempresas ou empresas de pequeno porte participando da cota. Isso é claro. Não houver o mínimo de 3 fornecedores competitivos enquadrados como microempresa ou empresa de pequeno porte, sediadas local ou regionalmente, capazes de cumprir as exigências do instrumento convocatório. Deixar isso muito claro. E o inciso 2 diz que o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte não for vantajoso para a administração ou mesmo representar prejuízo ao conjunto ou ao complexo do objeto a ser contratado, desde que justificado. Então, pessoal, os benefícios vão ser concedidos, mas tem as suas ressalvas, né? Essa parte que eu faço questão de grifar, que, Wesley, teve uma cota reservada que só veio uma microempresa, então essa cota tem que ser revogada e feita nova licitação, porque não se pode ter uma cota reservada para uma microempresa só. A lei é clara, tem que ter o mínimo de 3 microempresas ou 3 empresas enquadradas como microempresa EPP disputando aquela cota reservada, senão não é benefício, é direcionamento, ok? Seguindo, artigo 11. Os critérios de tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte deverão estar expressamente previstos no instrumento convocatório. Se não estiver no instrumento convocatório, é porque aquele edital não tem benefício a ser concedido à microempresa e empresa de pequeno porte. Fique muito claro isso, que está previsto no artigo 11 do decreto 8.358/2015. Ok? Beneficiários diretos desses benefícios. O artigo 13 diz, para fins do disposto nesse decreto, o enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte se dará nos termos do artigo 3º, caput, inciso 1 e 2 e parágrafo 4 da Lei Complementar 123 de 2006. O agricultor familiar se dará nos termos da Lei 11.326 de 24 de julho de 2006. O produtor rural, pessoa física, se dará nos termos da Lei 8.212 de 24 de julho de 91. O microempreendedor individual MEI se dará nos termos do parágrafo 1º do artigo 18A da Lei Complementar 123 de 2006. E a sociedade cooperativa se dará nos termos do artigo 34 da Lei 11.488 de 15 de junho de 2007 e no artigo 4º da Lei 5.764 de 17 de dezembro de 71. Esses são os beneficiários desses direitos. Ok, pessoal?
Conceituamos microempresa EPP, conceituamos benefícios, conceituamos direitos. Ficou bem claro isso para vocês, o que vocês têm direito e o que vocês não têm direito. Claro, o mais usual hoje é o quê? A parte de certidões, a parte do empate e desempate e as cotas reservadas e ainda as licitações exclusivas. Isso dá para fazer grandes negócios com o governo, tenho certeza disso. Vídeo aula 18 termina, faltam 2 aulas para o final do nosso curso, tá? Acessem o chat, façam suas avaliações, né? E vocês já estão cansados de saber aí o que tem que fazer, né? Acessar chat, interagir, acessar fórum, revisar a aula, fazer avaliação e progredir para a aula número 19. Vamos à nossa reflexão para fechar a aula 18? Liderança é a poderosa combinação de estratégia e caráter. Mas se você tiver que ficar sem uma delas, fique sem a estratégia. Olha o que ele diz aí, o Norman. Nós temos estratégia para tudo, mas o nosso caráter está acima da estratégia. Eu tenho estratégia para o bem, eu tenho estratégia para o mal. A minha estratégia ela tem que refletir o meu caráter. Não de prejudicar, mas estratégia de ganhar. Ganhar dentro da legalidade, ganhar dentro da competitividade, da razoabilidade, da proporcionalidade. Então, liderança é a poderosa combinação de estratégia e caráter. Mas se você tiver que ficar sem uma delas, fique, por favor, sem estratégia e mantenha o seu caráter. Até a aula de número 19, onde vamos falar do regime diferenciado de compra, o RDC. Um grande abraço.